Começa agora. Diário Econômico Original. Uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bom dia e bem-vindo de volta ao Diário Econômico Original. Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro de 2023. Grande destaque da semana passada foi a alta disseminada das curvas de juros pelo mundo, com os Treasury Bonds nos Estados Unidos liderando essa tendência. Como consequência, a gente viu novos dias de dólar forte, queda das bolsas dos desenvolvidos e dos países emergentes, grande exceção da China, e commodities recuando com o fortalecimento da moeda americana. Fora a sequência de surpresas positivas com os dados americanos, que a gente tem visto nos últimos dias, na verdade semanas, a última sexta trouxe divulgação dos gastos das famílias americanas, subindo mais de 1% no mês, já descontada da inflação do período. Esse é o maior avanço desde março de 2021 do dado. Isso tudo com a inflação do consumo, que em economês a gente chama de deflator, subindo 0,6% e acima do consenso. Uma pergunta que todo mundo deve se fazer é porque a essa altura do campeonato, a inflação e o consumo das famílias americanas seguem tão fortes, mesmo depois do Fed levar a taxa básica para perto de 5% ao ano. Essa pergunta é muito importante porque, a depender do diagnóstico, o risco é de precisarmos de uma nova rodada de juros ainda mais altos, coisas que está só parcialmente precificada nos mercados. Uma possibilidade de resposta é que o tempo ainda não fez o seu feitiço. Existe uma certa defasagem entre subir juros e aí no segundo momento a atividade e a inflação finalmente caírem. Outra possibilidade de resposta é que o juro neutro da economia americana, aquele que deixa tudo morno, nem muito quente, nem muito frio, é mais alto do que se previa. E se for por aí, o Fed vai ter dificuldades em encerrar esse ciclo de alta tão cedo. A verdade é que por muitos anos, décadas atrás, trazer a inflação para a meta quase sempre demandou colocar a economia em recessão. Mas desde a crise de 2008 do subprime americano, a gente também passou décadas, na verdade, bons anos aí, sem inflação nos países desenvolvidos. E aí os modelos, de alguma forma, os modelos dos economistas, entendem que algum retorno à média vai acontecer mais tempo ou menos tempo. Só que em economia nada está garantido. Até agora, por exemplo, o desemprego mexeu muito pouco por lá, que nos obriga a achar que a dose do remédio, dos juros, tem que aumentar e que dificilmente vamos fugir de quedas mais acentuadas do PIB e do emprego. Pelo jeito, a gente acabou só empurrando todo esse cenário mais para frente recentemente. Bom, mas por aqui no Brasil, um dos destaques da semana é a decisão política, até amanhã, até terça, se mantém ou não a desoneração dos combustíveis, do PIS e do COFINS. Uma decisão política porque a equipe econômica é favorável à cobrança. Tirando a questão fiscal que envolve isso tudo, esses são preços que afetam proporcionalmente menos a baixa renda. Fora isso, desonerar combustível fóssil não conversa com uma roupagem verde pró-meio ambiente que a gente tem desse governo, supostamente. Mas na sexta, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fez um tweet dizendo que voltar a taxar combustíveis agora, abre aspas, é descumprir compromisso de campanha, fecha aspas. O presidente Lula teve encontros o fim de semana todo sobre o assunto. No final, especula-se que a decisão vai ser prorrogar a desoneração por um certo prazo a mais, para dar tempo da Petrobras botar sua política de preços na rua. Bom, aproveitando que o tema impacta a inflação, dando uma pequena atualizada do cenário para o IPCA, depois da prévia que saiu na sexta, o número em si veio levemente mais alto, mas meu destaque é para várias medidas de núcleo de inflação parando de melhorar e sugerindo uma inflação tendencial, digamos assim, ao redor de 6% ao ano. Eu ainda vejo uma continuidade da desaceleração do IPCA como um todo, em direção a 3,5%, 4% em termos anuais até meados desse ano, mas o meu grau de conforto com o cenário inflacionário segue bem baixo para o segundo semestre em diante. E para finalizar, na quinta sai o PIB do quarto trimestre do ano passado e o fechamento de 2022. A gente estima uma alta de 2,1% em relação ao mesmo período de 2021, que corresponde a uma ligeira queda de 0,1% quando a gente compara com o terceiro TRI de 22.
esse seria o primeiro número negativo depois de 5 trimestres seguidos de expansão do PIB na margem. E se for por aí, o PIB encerraria 2022 com uma alta de 2,9% no acumulado. Para esse ano a gente tem um PIB de 0,7%, mas boa parte desse número se deve à agropecuária, que deve vir forte nesse primeiro tri, até pelas safras recordes que são esperadas, para a safra de soja, por exemplo. Esse é um setor, a agropecuária, que tem peso baixo no PIB, mas que é o centro de vários outros setores, que esses sim têm pesos maiores, como é o caso de transportes, alguns outros serviços e algumas outras indústrias. Mais um ano em que a gente deveria agradecer o agronegócio. Bom dia, bons negócios e sorte sempre! Você ouviu Diário Econômico Original, uma parceria entre o Banco Original e o Canal Rural, com uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.